Resultados do primeiro TRI de 2025 do Santander surpreendeu positivamente o mercado. 3,9 bilhões de lucro. Será que a empresa está barata hoje? Vamos falar sobre isso no vídeo. Olá pessoal, meu nome é Rafael, falo do canal Ponto de Investimentos em Enrolação. Bora lá! Vídeo puramente educacional e informativo, não recomendação de compra. Falando um pouco dos destaques do primeiro TRI de 2025, comparando o quarto TRI de 2024 com o primeiro de 2025, um aumento de 0,2% e olhando na ótica anual, 27,8%, uma margem muito boa. O mercado esperava um lucro de 3,7 bilhões e o Santander conseguiu entregar em torno de 3% a mais. E a gente tem que olhar principalmente para o ROE, pessoal, que seria o retorno sobre o patrimônio líquido médio do banco. Esse é um dos principais indicativos para bancos, porque é quanto que ele consegue gerar de receita com o patrimônio líquido atual. E olhando na ótica anual, foi um aumento de 3,3%, um aumento substancial. Falando um pouco da margem financeira, tri por tri uma queda de 0,4%, principalmente causado por causa de menos dias úteis em mercado, uma queda de 6,9% nas comissões, esse é um efeito de sazonalidade mesmo. O custo de crédito mais 0,3 pontos percentuais, isso é a implementação de uma nova legislação contábil, a 4.966, que eu já até falei sobre o Banco do Brasil. Todos os bancos devem ser impactados nesse primeiro momento, porque tem que implementar mais rapidamente a provisão de pessoas e pagamentos duvidosos. Gastos, uma queda de 2,9%, a agenda de controle segue firme no trimestre, controle de despesas, e um índice de eficiência de menos 0,8%, evolução contínua com menor nível em 3 anos. O índice de eficiência, quanto menor, melhor, porque ele relaciona as despesas divididos pelo lucro. Aqui o Santander relaciona quais que são os braços que eles querem atingir, qual que é o foco do Santander. Então eles pretendem ter um portfólio de crédito balanceado e aumentaram em 36% a alta renda na carteira de cartões. Esse é um ponto muito positivo, porque normalmente os clientes de alta renda geram mais comissões e ao mesmo tempo tem uma inadimplência menor. Diversificação nas receitas, 22% de aumento nas comissões e 19% de crescimento de cartões. Foco na rentabilidade, como eu havia falado para vocês, 6,9% a mais de retorno sobre o patrimônio líquido médio no banco. Redução de custo de financiamento, desceu 1 ponto percentual do CDI no custo de captação e mais 3 pontos percentuais de pessoa física no mix. Eficiência de custo, menos 20% de custo de servir massificado e menos 22% de gastos com lojas físicas. O Santander reduziu suas lojas físicas olhando na ótica anual e esse foi mais um ponto positivo que melhora a eficiência do banco. Falando da carteira de crédito e das captações, em pessoa física, um aumento de 2,3%, em consignado, uma queda de 4,6%. Aparentemente, o Santander ainda não está sabendo aproveitar o novo consignado que o governo está deixando as pessoas físicas aproveitarem. Mais um aumento substancial no cartão de crédito, em torno de 18%, aumento de financiamento, aumento de pequenas e médias empresas e uma queda em grandes empresas. Então, esse não foi um ponto positivo para o Santander. Mas no total da carteira ampliada foi um aumento de 4,3%, comparando o primeiro TRI de 2024 versus o primeiro TRI de 2025. E nas captações de clientes também um aumento substancial em depósitos à vista, uma leve queda em poupança, um aumento em depósitos a prazo, queda substancial em compromissadas, leve queda em LCI e LCA, LF e outros um aumento de 30% e no consolidado um aumento de 4,5%. Falando um pouco das receitas, o banco ganha dinheiro emprestando a juros e cobrando comissões sobre os seus serviços. Então, olhando na margem financeira, que seria essa cobrança a juros, em clientes foi um aumento de 9,4%, a margem com produtos um aumento de 9,4%, capital de giro próprio um aumento de 10,8% e uma queda com a margem com o mercado. Porém, o valor de receita dessa margem com o mercado não é muito substancial, então quando a gente olha no total consolidado, houve um aumento de 7,7%. E falando das comissões, quem quiser dar um pause para dar uma olhada melhor, o Santander ganha dinheiro com cartões, conta corrente, seguros, operações de crédito, corretagem, administração, cobranças, e houve um aumento de 5,1% olhando no primeiro TRI de 2024 versus o primeiro TRI de 2025. Falando um pouco do resultado de provisões de devedores duvidosos, 7 bilhões em despesas de PDD
e houve uma recuperação de 622 milhões no primeiro tri de 2025. E quero chamar a atenção, principalmente pessoa jurídica, que aumentou a inadimplência acima de 90 dias, de 1,5 para 1,9, pessoa física praticamente estável, e isso causou no consolidado total um aumento de 3,2 para 3,3% no primeiro tri de 2025. Agora, olhando a inadimplência menor, entre 15 a 90 dias, pessoa física tem aumentado e isso tem acarretado no aumento no total consolidado de 4,1%. Falando um pouco das despesas, um total de 4,4% comparando o primeiro tri de 2024 com o primeiro tri de 2025. O Santander realmente está compromissado com as suas despesas, houve esse aumento, mas foi bem abaixo da inflação no período e a gente vê isso refletindo no seu índice de eficiência, que caiu de 39,7 para 37,2. Mas vamos lembrar, pessoal, que esse índice relaciona as despesas pelo lucro, ou seja, quanto menor esse índice, melhor. Quanto menor o percentual desse índice, mais eficiente o banco será. E o Santander está conseguindo fazer esse controle, tem aumentado seus lucros, tem diminuído suas despesas, então aparentemente o banco está se esforçando para melhorar a sua carteira de crédito e as suas receitas. E percebam esse gráfico fantástico feito pelo pessoal da Genial Investimentos, que relaciona o lucro, o retorno sobre o patrimônio líquido médio e o custo de crédito. O mercado fala sobre o número mágico de 20% de ROE, que seria entre os melhores bancos da bolsa. Então, normalmente, há um consenso que 15% de ROI o banco tem que estar cotado por um preço sobre valor patrimonial em torno de 1. Então, acima de 15%, o preço sobre valor patrimonial pode ficar acima de 1. Então, a gente vê que desde 2018 o Santander está fazendo um bom trabalho, porém, quando chegou a pandemia, o Santander foi muito afetado, suas carteiras de crédito, suas despesas aumentaram, sofreu a carteira de crédito e o ROI desceu para 8,2%. E desde 2022, o banco vem fazendo um bom trabalho para aumentar essa rentabilidade e já subiu de 8,2% para 17%. Agora, de acordo com as palavras do CEO do Santander, eles querem relacionar 4 braços que eles estão fazendo uma força maior. Primeiro, o Super App, que o lançamento vai ser entre maio e setembro de 2025, em que eles querem ter tudo apenas em um aplicativo, porque aí você melhora o seu cross-selling, que seria aquela venda casada. Então, dentro do próprio aplicativo do banco, você vai poder fazer tudo, desde financiamento até pagamento de IPVA, dentre outras coisas. Apetite de crédito, o banco mantém a estratégia de priorizar a rentabilidade em vez de ganho de fatia de mercado, e o Santander está focando em pessoa física e pequenas e médias empresas em detrimento de grandes empresas. A gente até viu isso na carteira de crédito, que as grandes empresas hoje desceram comparando com o primeiro tri de 2024. Pix automático, que seria mais ou menos aquele débito automático que a gente já está acostumado. É uma nova funcionalidade do Banco Central, com lançamento previsto para junho de 2025, que o Santander quer se aproveitar, e uma redução do custo de captação. Então, conforme eu havia falado, o banco ganha dinheiro pegando emprestado a juros menores e emprestando a juros maiores. Então, o Santander está focado em reduzir esse custo de captação. Já tive Santander na empresa, hoje não tenho mais, vendi a empresa já fazem uns 2 a 3 anos. Mostrando um pouco da minha planilha pessoal, hoje o banco está cotado por um preço sobre valor patrimonial de 1,25, visto que o banco está com um ROI de 17,4%, aparentemente ele está bem precificado. O PL de 2024 foi de 7,98 e com um crescimento de 5% nos lucros para 2025, estaria com um PL de 7,6 e o PL médio dos últimos 10 anos foi de 8,68, então para retornar à média ainda teria um desvio em torno de 12%. E com um payout de 45%, provavelmente acredito que o Santander vai pagar entre 5,5% e 6,5% de dividendos em 2025. Falando um pouco dos proventos, o Santander paga 4 vezes ao ano, normalmente quando apresenta seus balanços trimestrais, paga em janeiro, em abril, em julho e em outubro. E o Santander acabou de ter uma DataCon no dia 17/4, com um pagamento previsto para o dia 8/5 de 0,40 centavos por ação, que daria hoje, na cotação atual, em torno de 1,35% em proventos, e se for juntar com o provento que já foi pago em janeiro, até o momento o Santander pagou 2,7% de proventos em 2025.
e aparentemente o mercado se animou com esse balanço. No dia 30 de abril, o Santander chegou a subir praticamente 4%. Realmente foi um balanço melhor do que o mercado estava esperando. O Santander tem se reestruturado, o banco tem feito ótimos controles de despesas e um bom lucro. E é um banco que tem se aproveitado dessa alta desde o começo do ano. O banco subiu quase 25%, olhando na ótica anual. Então, aparentemente, o Santander está bem posicionado e os investidores têm acreditado no banco. Hoje eu fico fora porque acredito que o dividendo está um pouco baixo e existem outras oportunidades no mercado. Mas me conta aqui, pessoal, vocês têm essa ação em carteira? Me fala quais que são os motivos para poder manter em carteira. No mais, deixo um ótimo dia para vocês e um abraço.